Faltando 6 dias para 2 de outubro de 2022, eleições que acontecem no Brasil, e eu gostaria de fazer aqui uma análise crítica sobre a real situação, a visão, né, desta campanha eleitoral. É bem verdade, senhoras e senhores, que o Brasil já teve todo tipo de eleições. Basta estudar a história deste país que os senhores terão certeza daquilo que eu estou dizendo, de que o Brasil já teve todo tipo de eleições para presidente da República ao longo de toda a sua história. É verdade também que teve também todo tipo de candidatos, alguns deles espetacularmente ruins, mas nunca teve como agora um candidato e um lado das forças políticas prometendo, porque estão prometendo, abertamente impor uma ditadura neste país. Existe um dos candidatos que anuncia da maneira mais clara possível que vai implantar a censura nos meios de comunicação, o que ele chama de controle social da mídia. Um instrumento que tem como finalidade única impedir que sejam publicadas quaisquer notícias e opiniões que o seu governo, ou o seu partido político não aprovarem. É um clássico de todas as tiranias e, eu diria aos senhores, algo que não existe em nenhuma democracia. Ele mostra desde já como vai utilizar esse controle. Ele proibiu os seus agentes nas instituições a publicação de imagens das imensas manifestações populares do dia 7 de setembro, quando mais de 1 milhão de brasileiros foram para as ruas demonstrar a sua força, a sua garra, a sua felicidade em ser brasileiro, né? E faz o que faz. Proibiu também que proibiu que fossem exibidas fotos, vídeos da visita a Londres para participar dos funerais da Rainha Elizabeth II. Proibiu que a mulher de um dos candidatos apareça na sua campanha eleitoral na televisão brasileira. Ora, proibiu que seja divulgada uma frase que ele mesmo disse: o agronegócio é fascista. Proibiu tudo isso, mais um monte de coisas que, se a gente fosse numerar aqui, não daria tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que eu não estou falando daquelas velhas ditaduras bananeiras com generais de óculos escuros e peito coberto de medalhas. Eu também não estou dizendo de uma ditadura comunista ou socialista, como se diz hoje, porque isso não se faz mais. Simplesmente eu acredito, e sobretudo porque os ricos só vão ficar mais ricos ainda com este candidato à presidência da República, e todos os pobres só vai continuar tendo contato com a vida deles para servir na equipe de segurança ou como motoboy do delivery de pizza. Ninguém vai fechar congresso nenhum, é óbvio. Para quê? Existe uma Câmara, um Senado, que vão estar numa briga de foice para ver quem se ajoelha mais depressa diante de um presidente da República. Olha, eu diria aos senhores que, óbvio, é muito óbvio, ainda que as instituições federais ficará exatamente como está, porque existe a vida que eles levam, com suas lagostas, suas áreas exclusivas de embarque, os teus, tantos, não tem nem como numerar. Vai ser, na verdade, o principal ponto de apoio a uma ditadura. Como um dos candidatos vai ser o principal garantidor da sobrevivência dessas instituições que está aí, se os próprios protagonistas dessas instituições já estão resgatando, ou melhor, rasgando o que outrora foi feito, rasgando a própria Constituição.
todos os dias para levar, custe o que custar, o seu amigo herói preferido ao governo de um país. Porque raios então iriam criar problemas com o próprio, não é? Em suma, senhoras e senhores, nenhum desses tipos de ditadura é apenas ditadura. O que este candidato está fazendo agora, aos olhos de todo mundo, é a prova mais evidente daquilo que de fato ele quer para o Brasil. O candidato de um partido um tanto quanto corrupto da história deste país e dos milionários fixados na ideia de continuar enriquecendo às custas do erário político, público, melhor dizendo, transformou tudo o que nós estamos assistindo e a maior parte das alturas de um poder judiciário numa espécie de porta giratória. Usa os tribunais superiores como seu escritório de advocacia para mantê-lo do lado de fora, como um congresso particular, né, para buscar talvez a aprovação de tudo o que quer. E no movimento inverso, senhoras e senhores, de tudo o que acontece, de tudo o que nós estamos vendo, é usado por protagonistas dessas instituições para fazer o que eles desejam que seja feito. Há alguma dúvida por parte dos senhores de como essas relações vão ser num governo possivelmente eleito este candidato? Alguém de vocês que estão aí acha que ele estará sujeito a qualquer controle da justiça? Se já é assim hoje, como será amanhã? Principalmente quando se considera que este candidato, caso eleito, vai nomear próximos membros do Supremo Tribunal Federal e um resto tanto de ministros dos outros galhos mais altos do Poder Judiciário. Não pode haver comprovação mais clara de uma ditadura. Um presidente que não tenha de prestar contas à justiça? Não. Para quê, né? Para quê? Tão destrutivo para a democracia, senhoras e senhores, quanto este incesto entre os poderes executivo, judiciário e ao ataque sem descanso. E cada vez mais raivoso, né? Odioso, que este candidato e o seu entorno fazem contra a liberdade de expressão. Se a gente fosse dizer aqui o que tem feito em relação a essa ditadura, seriam tantas coisas. Mas o que eu quero dizer aqui, finalizando, é que a ditadura anunciada por este candidato não se limita, senhoras e senhores, à extinção do Poder Judiciário como entidade independente e nem à eliminação da liberdade de imprensa. Eu acho que o tanto quanto ruim quanto isso, mas sobre o disfarce hipócrita de intenções piedosas, e o seu culto cada vez mais fanático ao Estado, exatamente como se faz no fascismo mais puro. Estado, exatamente como se faz no fascismo mais puro que existe. Nada de o que nós assistimos dias atrás, nada de carta aos brasileiros, desta vez nem da fantasia de um candidato liberal, como que ele se pintava em outros tempos. Agora todo o poder emana do Estado. Todo o poder emana do Estado. Vai contar com tudo, né? Com tudo, em tudo que fizer. Com todo o apoio internacional das classes intelectuais, da mídia, vai contar com a anulação de seu passado penal, vai contar com o apoio de tantas pessoas importantes, né? Que simplesmente jogaram a toalha, passaram o pano e vamos continuar a vida, porque o show da hipocrisia precisa continuar. Show da mentira. É como disse ainda há pouco, um contrato assinado para transformar o Brasil numa ditadura. Uma pena
Uma pena que a maioria dos brasileiros, segundo as pesquisas, dizem que querem assinar este contrato para transformar o Brasil numa ditadura, né? Uma pena. Terrível isso.